Eu vou te contar essa história do jeito que ela me foi passada, de boca em boca, numa daquelas noites em que a estrada parece escutar tudo. Meu nome é Zeca Estrada, sou caminhoneiro há mais de 30 anos, criado no volante e acostumado com o silêncio comprido das rodovias da Bahia. Já vi muita coisa estranha nesse Brasil afora, mas o que eu ouvi naquela parada nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tinha encostado o caminhão num posto antigo, desses quase esquecidos pelo tempo, perto de uma cidade pequena do interior baiano. O calor do dia ainda grudava na pele e a noite vinha devagar, pesada. Enquanto eu tomava um café forte, vi um senhor sentado num banco de madeira, olhando para o nada, como quem conversa com lembranças antigas. O nome dele era Silvano. Silvano tinha o corpo fino, as mãos calejadas e um olhar fundo carregado de coisa não resolvida. Puxamos conversa aos poucos, do jeito que homem cansado faz, até que ele soltou, assim, sem drama, que tinha sido coveiro do cemitério da cidade por quase 50 anos. Na mesma hora eu senti um frio diferente, desses que não vêm do vento. Ele me disse que a vida dele sempre foi cercada de silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Silvano falava que o cemitério não guarda só corpos, guarda histórias, dores, promessas e objetos que carregam as últimas lembranças de quem partiu. Um relógio, uma fotografia, um colar. Tudo aquilo, segundo ele, ficava preso à alma do morto. Durante muitos anos, o trabalho dele foi tranquilo. Ele tratava cada sepultura com respeito, conversava com as lápides, aprendia a reconhecer o luto no rosto das famílias. O cemitério era um lugar de descanso. Até que, lá pelos anos 80, apareceu um homem que mudou tudo. O nome dele era Osvaldo, um sujeito falador demais, sorriso fácil e olhos inquietos, daqueles que nunca param no mesmo lugar. Chegou dizendo que era especialista em exumação, autorizado pela prefeitura para reorganizar túmulos antigos. Falava em projeto histórico, em documentação, em progresso, mas, segundo Silvano, não tinha respeito nenhum pela terra que cavava. Enquanto Silvano abaixava a cabeça em sinal de reverência, Osvaldo ria, assobiava e tratava os mortos como coisa velha. Não ligava para vento, para silêncio, para cruz torta. O que interessava para ele eram os objetos enterrados junto dos corpos. Chamava aquilo de artefatos do além, como se fosse brincadeira. Com a chegada de Osvaldo, o cemitério mudou. O ar ficou pesado. Mesmo nos dias mais quentes da Bahia, um frio estranho se espalhava entre as covas quando o sol se punha. Silvano começou a sentir calafrios sem explicação, como se alguém observasse cada passo dele por baixo da terra. Ele percebeu que a rotina tinha sido quebrada, algo tinha sido despertado. E naquele momento, sentado naquele posto esquecido, Silvano me disse, com a voz quase sumindo, que quando se mexe nas últimas lembranças de um morto, a terra cobra. E cobra caro. Depois daquela conversa inicial, Silvano continuou falando como quem tira peso do peito. Ele disse que nos primeiros dias tentou ignorar os sinais. Pensou que era cansaço, idade, imaginação de quem passou a vida inteira cercado de morte. Mas o cemitério já não era o mesmo, e o corpo dele sentia isso antes da cabeça aceitar. As noites ficaram mais longas. Quando Silvano fazia a ronda depois do pôr do sol, o silêncio parecia apertar os ouvidos. Não era ausência de som, era excesso, um peso no ar, como se o lugar estivesse segurando a respiração. Em alguns pontos, o chão parecia mais fofo, mesmo sem chuva, como se algo se mexesse por baixo. Osvaldo, por outro lado, parecia cada vez mais animado. Chegava cedo, saía tarde, sempre com algum embrulho escondido na mochila. Não falava mais de projeto nenhum. Só comentava, rindo, que aquele cemitério era um verdadeiro tesouro esquecido.
Silvano tentou aconselhar. Disse que aquilo não era certo, que os mortos precisavam descansar inteiros, com tudo que foi colocado junto deles. Osvaldo zombou. Falou que morto não sente falta de nada, que lembrança não paga conta. Aquilo doeu em Silvano mais do que ele esperava. Não era só desrespeito, era ignorância com a dor alheia. Foi então que aconteceu o caso da família Ribeiro, uma das mais antigas da cidade. O túmulo de Dona Lúcia, uma mulher enterrada ainda jovem, foi violado numa tarde comum. Osvaldo encontrou no corpo dela um medalhão de ouro, gravado com iniciais. Um objeto simples, mas cheio de significado. Silvano soube depois que aquele medalhão tinha sido um presente de casamento. Naquela mesma noite, enquanto o calor ainda pairava pesado no ar, Silvano ouviu um som que nunca tinha escutado antes. Um choro. Não era vento, não era animal, era um choro fino, desesperado, vindo direto da sepultura de Dona Lúcia. Ele ficou parado, sentindo o corpo gelar, sem coragem de se aproximar. Nos dias seguintes, outras coisas começaram a acontecer. Cruzes apareciam viradas, lápides amanheciam fora do lugar. A terra, antes lisa, surgia cheia de montículos, como se mãos invisíveis empurrassem de dentro para fora. Silvano viu marcas na superfície do chão que pareciam arranhões. Certa madrugada, à luz fraca da lua, ele jurou ver uma sombra se erguer do túmulo da família Ribeiro. Não tinha forma definida, parecia fumaça escura, tremendo no ar, carregada de tristeza e revolta. O choro voltou, mais forte, misturado com sussurros que ele não conseguia entender. A cidade começou a perceber. Moradores evitavam passar perto do cemitério, cachorros uivavam sem motivo, crianças acordavam chorando à noite. Silvano tentou mais uma vez falar com Osvaldo. Contou tudo, falou das sombras, dos sons, do medo que tomava conta do lugar. Osvaldo riu alto. Disse que aquilo era culpa da cabeça fraca do velho. Confessou, sem vergonha nenhuma, que já tinha vendido o medalhão de Dona Lúcia para um colecionador. Naquele instante, Silvaldo sentiu que algo tinha sido rompido de vez e que o que vinha a seguir não seria mais apenas aviso. Silvano fez uma pausa longa antes de continuar, como se revivesse tudo outra vez. Ele disse que depois daquela conversa, o cemitério deixou de ser apenas um lugar estranho e virou um território hostil. As noites passaram a ser um tormento. Não havia mais silêncio, havia murmúrios constantes, vozes abafadas que vinham do chão, chamando nomes que ele preferia não reconhecer. Ele começou a dormir mal. Sonhava com covas abertas, com mãos saindo da terra, com objetos antigos brilhando no escuro. Acordava suado, com o cheiro de terra molhada grudado no nariz, mesmo estando dentro de casa. Durante o dia, o cemitério parecia normal, mas bastava o sol cair para tudo mudar. As sombras ficaram mais frequentes. Não eram só perto do túmulo da família Ribeiro. Elas se espalhavam entre as sepulturas, rasteiras, sem forma definida, como se algo estivesse tentando se reorganizar depois de muito tempo quieto. Silvano sentia que aquilo era consequência direta da profanação. Cada objeto roubado era como arrancar um pedaço da memória dos mortos. Ele tentou pedir ajuda. Falou com o padre da cidade, com funcionários da prefeitura, com moradores antigos. Alguns acreditaram, outros disseram que era coisa da idade. Ninguém teve coragem de enfrentar Osvaldo, que continuava trabalhando, cada vez mais ganancioso, cada vez mais cego. A situação explodiu na noite de Todos os Santos. Uma noite abafada, sem lua, em que até os insetos pareciam quietos demais. Silvano estava em casa quando sentia um tremor leve no chão, como um suspiro profundo da terra. Algo dentro dele disse que precisava ir até o cemitério. Quando chegou lá, viu a luz de uma lamparina tremendo perto da área mais antiga.
Silvano se aproximou devagar e encontrou Osvaldo dentro de uma cova profunda, puxando um caixão antigo com esforço. Era o túmulo de Cecília, uma criança enterrada havia décadas. Silvano lembrava bem daquele enterro. A menina tinha sido colocada ali com uma boneca de porcelana nos braços, símbolo de carinho e despedida. Osvaldo estava ali por causa da boneca. Falava sozinho, rindo, dizendo que colecionador pagava bem por essas coisas antigas. Silvano gritou para ele parar, implorou, disse que aquilo era errado, que mexer com criança enterrada era cruzar um limite sem volta. No instante em que Osvaldo abriu o caixão e tocou na boneca, o ar mudou. Um frio cortante subiu do chão, apagando o suor do rosto de Silvano. Um grito ecoou pelo cemitério. Não era de homem adulto, era um grito fino, infantil, carregado de dor. A terra começou a tremer de verdade. As lápides vibravam, as sombras se juntaram ao redor da cova, formando algo mais denso, mais pesado. Silvano caiu de joelhos, sentindo o coração bater descompassado. Ele via rostos se formando na escuridão, rostos deformados pela tristeza e pela raiva. Osvaldo, tomado pela obsessão, ainda segurava a boneca, sem perceber o que acontecia. Foi quando o chão cedeu sobre os pés dele. A terra se abriu como boca faminta. Osvaldo gritou, agora de medo puro, enquanto era puxado para baixo. O cheiro de enxofre e terra queimada subiu forte, fazendo Silvano engasgar. Em poucos segundos, Osvaldo desapareceu. A cova se fechou sozinha, como se nada tivesse acontecido. As sombras se dispersaram. O cemitério ficou imóvel. Silvano ficou ali, tremendo, sabendo que tinha presenciado algo que não pertencia ao mundo dos vivos e que aquela noite tinha sido o ponto mais baixo antes de qualquer possibilidade de fim. Silvano me contou que ficou ali por um tempo que ele não soube medir. O corpo tremia, as pernas não obedeciam e a cabeça tentava entender o que os olhos tinham visto. Quando o silêncio voltou de vez, não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio fundo, definitivo, como depois de uma tempestade forte. A cova onde Osvaldo tinha caído estava fechada, lisa, sem marca nenhuma. A lamparina apagada no chão, a boneca de porcelana não estava mais ali. Silvano caminhou até o túmulo de Cecília e viu que a terra estava arrumada, como se nunca tivesse sido mexida. Em volta, as sombras tinham sumido. Nenhum choro, nenhum sussurro, só o vento passando entre as cruzes. Na mesma noite, ele percebeu outra coisa. O túmulo da família Ribeiro estava em paz. A sombra escura que pairava ali tinha desaparecido. Silvano sentiu no peito que as lembranças tinham sido devolvidas, a terra tinha cobrado e a dívida tinha sido paga do jeito mais cruel possível. No dia seguinte, a cidade acordou com a notícia do desaparecimento de Osvaldo. Procuraram por todo lado, chamaram polícia, prefeitura, vizinhos. Ninguém encontrou sinal nenhum. Oficialmente, disseram que ele tinha ido embora sem avisar. Silvano nunca contou o que viu. Sabia que ninguém acreditaria. Pouco tempo depois, ele se aposentou. Disse que não tinha mais forças para continuar, mas não abandonou os mortos. Toda semana, até hoje, ele visita o cemitério, leva flores, conversa com as lápides, pede desculpa pelo que os vivos fizeram. Ele diz que se tornou um guardião diferente, não da terra, mas das lembranças. Antes de se despedir de mim naquela noite, Silvano falou uma coisa que eu nunca esqueci. Disse que a morte aceita muita coisa, mas não aceita o esquecimento forçado. Que tirar um objeto de um túmulo é arrancar um pedaço da alma que ainda precisa descansar. Eu segui viagem com isso martelando na cabeça, e toda vez que passo por um cemitério antigo aqui na Bahia, eu lembro dessa história.
lembro que nem tudo que está enterrado deve ser desenterrado. Se essa história te fez pensar, deixa teu comentário aí embaixo. Quero saber o que você acha que acontece com quem mexe no que não deve. Aproveita e segue o canal para não perder as próximas histórias de estrada. E quando terminar esse vídeo, eu te convido a assistir o último roteiro que eu escrevi, chamado O Guardião das Lembranças da Bahia. A estrada continua e eu te espero no próximo Causos.